Josué 21, versículo 43, 44 e 45. Josué 21, do 43 ao 45. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos ler juntos esse último? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. Tudo se cumpriu. Pai bendito, a tua palavra é preciosa. A tua palavra é encorajadora. A tua palavra restaura a nossa alma. Fala conosco mais uma vez nesta manhã. Alcança o coração daqueles que me ouvem, Pai. E que o Senhor venha glorificar o teu nome na vida de cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ao seu lugar. O nosso Deus é um Deus de promessas. E tudo aquilo que Ele prometeu nos dar, Ele nos dá. Tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, e Ele não é filho do homem para que se arrependa. E o que Ele prometeu para mim e para você, não importa quantos anos isso tem, o que Ele falou para nós, Ele vai fazer acontecer. E nós, como filhos de Deus, nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós precisamos aprender a viver não por aquilo que vemos, não por aquilo que as pessoas dizem, não por aquilo que a televisão diz. Nós precisamos aprender a viver de acordo com as promessas de Deus. As promessas de Deus regem a nossa vida. As promessas de Deus, elas são bússola para nós. Ela é o nosso leme. A nossa vida, ela precisa ser completamente guiada pela promessa de Deus. Para cada necessidade da sua vida, existe uma promessa de Deus. As promessas de Deus são como medicamentos na prateleira de uma farmácia. E qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer necessidade que eu e você tenhamos na vida, nós podemos entrar nessa farmácia, que é a Bíblia. Nós podemos ir nessa prateleira e encontrar o remédio, encontrar uma promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa alma. Mas a promessa de Deus não é somente para nos dar todas as coisas. Nós não temos apenas as promessas de Deus que nos dê coisas. Mas as promessas de Deus, elas são também para transformar a nossa vida. As promessas de Deus são também para moldar o nosso caráter, a nossa vida. Então, viver as promessas de Deus é viver uma mudança de vida. Viver a promessa de Deus é viver transformação de vida. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
pelos quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, nos têm sido dadas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas sejamos livrados da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, as preciosas e as muito grandes promessas de Deus, elas são para nos moldar, elas são para nos lapidar, elas também são para nos transformar, elas são para nos trazer o conhecimento de Deus, elas são para nos levar à intimidade com Deus, elas são para nos colocar numa experiência com Deus, elas são para nos dar profundidade no nosso relacionamento com Deus. E quando voltamos o nosso olhar para o nosso texto, de Josué 21, o versículo 43 diz assim: dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Veja que Deus aqui, o Senhor, ele é o sujeito da ação. O texto diz que foi ele que deu. Ou seja, não foi Israel que conquistou por si mesmo. Não somos nós que alcançamos por nós mesmos. Não é pela nossa própria força do braço. Não é a nossa conquista. Não é pelo nosso mero esforço. Há de se ter um esforço, há de se esmerar sim, há de se trabalhar sim, mas a conquista é uma consequência. Porque tudo que nós temos é o Senhor quem dá. Tudo que acontece na nossa vida é o Senhor quem faz. Diz o texto aqui que o Senhor deu. E primeiro ele deu a terra. Deu a terra. Veja agora no versículo 44, que o Senhor também lhes deu o quê? Repouso. E essa palavra repouso significa que o povo, segundo as promessas de Deus, vivia em paz. O povo, por causa das promessas de Deus, tinha a proteção de Deus, tinha o cuidado de Deus. E os seus inimigos, os inimigos do povo de Deus, estavam impedidos de atacar a Israel. E eles eram impedidos, eles não podiam avançar, eles não podiam destruir esse povo, porque esse povo estava debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa. E os nossos inimigos podem nos atacar. Nós podemos até, de um certo ponto, sofrer certas retaliações, mas nós não seremos destruídos, porque nós estamos debaixo de uma proteção de Deus. E essa proteção é a promessa dele, é o cuidado dele. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele está conosco. Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa torre forte. Tudo isso são promessas de Deus. E a nossa proteção é com base nessa promessa que nós temos dele. Mas há uma promessa em Josué, no capítulo 1, de que o povo entraria na terra e ninguém poderia resistir a esse povo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E agora você olha para um texto como esse, Josué 21 e número 44, e você lê: nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Ou seja, há um cumprimento aqui no capítulo 21
de uma promessa que foi feita lá no capítulo 1. E o texto diz que a todos eles o Senhor os entregou nas mãos. Então Deus deu a terra, Deus deu repouso e proteção na terra, e Deus deu a vitória a esse povo. Uma vitória irresistível. No versículo 43 e 44, ele está dizendo que Deus deu tudo. E no versículo 45, ele vai fazer um resumo. E em Josué 23 e 14, ele está fazendo um discurso ali de despedida. Ele diz: olha, eu estou morrendo, eu estou saindo de cena, mas eu quero lembrar algo a vocês. Josué 23 e 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas sobrevieram, nem uma delas falhou. Tudo que Deus prometeu, Deus deu. Tudo que Deus jurou, se cumpriu tudo. E nós, irmãos, você e eu, nós precisamos viver essas promessas de Deus. Nós precisamos experimentar essas promessas de Deus. Nós precisamos viver cada dia da nossa vida com base nessa promessa. Porque as dificuldades vêm, os problemas vêm, as batalhas vêm, as angústias vêm, a pressão é muito grande. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelos acontecimentos, nos deixamos levar pelas circunstâncias. Mas naquela hora que o cerco aperta, naquela hora que o perigo está à espreita, naquela hora que a angústia bate à nossa porta, nós precisamos experimentar a promessa de Deus. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da promessa. Nós não somos qualquer povo, nós somos um povo eleito, escolhido, geração eleita. E o que nos move, o que nos impulsiona, o que nos incentiva, a dinâmica da nossa vida, o que nos faz orar, o que nos faz estar de pé, são as promessas de Deus. É a palavra de Deus. E ele vai resumir aqui. Ele vai resumir aqui nos ensinando 4 verdades. A primeira, versículo 45, diz: nenhuma promessa falhou. Então, lição número 1, as promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus não falham. Tudo que você lê na Bíblia com respeito ao povo de Deus, com respeito à promessa que Deus faz a você e a mim, pode esperar que aquilo vai se cumprir. Nenhuma das suas palavras cairão por terra. Lição número 1, as promessas de Deus são infalíveis. Deus não falha. E o que ele disse vai acontecer. Bem sei que tudo pode, Senhor, disse Jó, e nenhum dos seus planos, nenhuma das suas promessas, nenhuma das suas palavras podem ser frustradas. Então, lição número 1, as promessas de Deus são infalíveis. Segunda verdade que ele coloca aqui é que essas promessas são as boas palavras. Jeremias disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. São boas palavras. Deus quer o melhor para nós. Deus pensa o melhor de nós. Deus quer nos dar vida abundante. Deus quer nos dar vida plena. Deus tem o melhor para a nossa vida. Por isso, as promessas de Deus são adjetivadas aqui em Josué 21 e 45 como boas palavras.
Boas palavras. Então essas promessas são infalíveis e essas promessas são boas. Mas a terceira lição que a gente tem aqui, objetivamente, é que essas promessas são exclusivas. Não é para qualquer um. Ela é objetiva, ela é exclusiva, ela é direcionada. Veja o texto. Nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara a quem, irmãos? A casa de Israel. Então essas promessas, elas são para o povo da aliança. Essas promessas, elas são para o povo de Deus, para o povo da aliança. E junto com a aliança vem um feixe de promessas. E quando nós vivemos debaixo desse compromisso, quando nós vivemos debaixo desta aliança, quando nós vivemos debaixo desse relacionamento, desse contrato espiritual que nós temos com Deus, então nós sobrevivemos. Nós não somos destruídos, nós avançamos quando nós cremos naquilo que Ele falou, quando nós cremos naquilo que Ele promete. Mas Ele termina dizendo que as promessas do Senhor são infalíveis, são boas, são exclusivas, e Ele termina dizendo: tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. É interessante quando você olha o texto e observa aqui as ênfases. Ele fala nenhuma, ele fala todas e ele fala tudo. Nenhuma falhou, todas as promessas são boas e tudo se cumpriu. Nenhuma, todas e tudo. Significa que nada ficou sem o cumprimento. Nada ficou sem o cumprimento. Nada caiu no vazio. Tudo que Deus falou, irmãos, tudo que Deus disse, todas as promessas da sua parte, os juramentos da sua parte, tudo aconteceu. E quantas vezes, irmãos, a gente chora? Quantas vezes a gente sofre? E quantas vezes a gente pensa em desistir porque a gente não está vendo as coisas acontecerem? Quantas pessoas chegam e falam: pastor, eu já orei, e não acontece nada. Deus não faz nada. Eu não vejo nada. Quantas vezes a vontade que se tem é de desistir? Quantas vezes a vontade que se tem é de chutar o balde, de abandonar tudo? Mas nós não podemos nos esquecer daquilo que nós lemos hoje. Deus nunca falhou. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Deus tem muito para nos dar ainda, irmãos. E Ele vai fazer isso através das suas promessas. Então, não viva naquilo que você vê. O justo vive pela fé. O justo não vive por aquilo que vê. O justo vive por aquilo que crê. Então, creia nas promessas de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia no amor de Deus. Creia na sua fidelidade, porque Ele pode fazer tudo. Somente 2 saíram do Egito e entraram na terra da promessa: Josué e Caleb. E Caleb, especificamente, quando a terra estava sendo conquistada, ele disse: olha, Josué, eu esperei 38 anos. Eu estou há 38 anos esperando que aquela promessa que Moisés fez lá no passado se cumprisse na minha vida. Quem sabe a sua espera tem 1 ano, tem 1 mês, 5 meses, tem 2 anos, 10, 20, 30 anos. Ele esperou 38 anos, esperando que aquela promessa feita por Moisés se cumprisse na minha vida. 38 anos esperando o cumprimento da promessa. E ele disse: Josué, a promessa de Deus se cumpriu hoje na minha vida. Você está aqui nessa manhã à espera
de um cumprimento, de uma palavra, de uma promessa. Você hoje, em algum momento, se angustia, se entristece porque você vê que não se cumpriu ainda. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, pela sua casa e pedir que o Senhor intervenha poderosamente. Vamos orar juntos? O Ministério de Louvor pode vir aqui em cima, para a gente cantar juntos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu vou pedir que você faça essa primeira oração. Tanto vocês que estão aqui, nesse templo, quanto vocês que nos assistem, estão em suas casas ou em algum outro lugar. Curve a sua cabeça, fale com Deus, adore ao Senhor, bendiga o nome do Senhor e fala para Ele tudo aquilo que te preocupa. Tenta lembrar de tudo aquilo que você já tem orado, você tem esperado. Talvez uma mudança, uma transformação. Talvez algo inesperado que surgiu na sua vida, na sua família. E tem incomodado, tem atribulado, tem desestabilizado, tem desequilibrado tudo. Mas nesse momento você pode, mais uma vez, orar ao Senhor. E dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor seja um socorro bem presente. Entrega mais uma vez esta causa nas mãos do Senhor. Quando tudo diante do Senhor estiver, e quando todo o teu ser Ele controlar, seus pensamentos, seus sentimentos, seu sentir, seu falar, seu agir, aí você vai ver o poder de Deus na sua vida. Deixa tudo no altar do Senhor. Deixa tudo diante do Senhor. Eu creio, irmãos, Jesus está aqui. Onde Ele está, suas promessas estão. Onde Ele está, a sua glória está. Onde Ele está, o seu poder está. Onde Ele está, o milagre está. Aonde Ele estiver, ali está a glória de Deus, o poder de Deus. O querer e o realizar está nas mãos do Senhor. Eu sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia. Senhor, nós queremos Te adorar. Senhor, nós queremos Te louvar, porque Tu és o Deus que faz. Porque Tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto Te pedimos. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos. Senhor, abra os nossos olhos para as Tuas promessas. Abra os nossos olhos para a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos crer em Ti, mas muitas vezes nos apegamos às palavras de outras pessoas. Muitas vezes nos apegamos às circunstâncias e acontecimentos. Muitas vezes nos apegamos ao que a mídia diz e não o que a Tua palavra diz. Ó Pai, nós queremos ser dependentes da Tua palavra. Nós queremos ser dependentes de Ti, Senhor.
e que o Senhor de fato seja a nossa herança nessa vida. O Senhor é o nosso maior tesouro. O Senhor é aquilo que de mais precioso nós temos nessa vida. Tu és a nossa maior herança, aquilo que nos encanta, aquilo que nos motiva, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos dá razão para avançar, para não desistir, aquilo que nos faz aprender. Tu és o nosso Deus, Pai. Nós te louvamos por cada vida aqui. Te louvo por cada um daqueles que me ouvem, não importa através do que, mas aonde a minha voz estiver alcançando nesta hora, ali tu estás, Senhor. E eu te louvo por esse homem, essa mulher que me ouve. E a minha oração é que sejamos fortalecidos no nosso interior, que o nosso coração, Senhor, seja renovado, seja restaurado, que a nossa esperança seja renovada, Senhor, e que nós possamos experimentar da doce presença do Teu Espírito Santo. Toma cada necessidade, Senhor, toma cada urgência, cada socorro que o Teu povo tem clamado a Ti. Oh Deus, Tu conheces as nossas falhas, Tu sabes, conheces a nossa estrutura, sabes que nós somos pó, completamente dependentes de Ti, Senhor. Como precisamos do Senhor para tudo. Ajuda essa família, ajuda esse casamento, ajuda, Senhor, os filhos, ajuda, Senhor, esse homem, esta mulher, na sua relação profissional, financeira. Ajuda, Senhor, na sua saúde. Toca, Senhor, em cada parte do seu corpo que está comprometido por essa enfermidade, está comprometido por esse mal, esta onda, Senhor, de gripe, de resfriados, de coronavírus e de tantos outros males que se alastram. O Senhor pode deter, o Senhor pode reter, o Senhor pode fazer retroceder, o Senhor pode limpar, Senhor, todos aqueles que buscam restauração em Ti. Ajuda, Senhor, ajuda cada um daqueles que olham para Ti e esperam o Teu favor. Toma a nossa vida espiritual, aquece-nos, tira toda a mornidão, tira toda a frieza. Ó Deus, aquece o nosso coração, para que possamos temer ao Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto o Senhor está perto. Ajuda-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração nesta manhã. Toma aqueles que estão com processo, Senhor, na justiça, esperando uma sentença favorável. Aqueles outros que a sentença favorável já chegou, mas os valores, Senhor, estão retidos. Ajuda o Teu povo. Libera, Senhor, libera tudo aquilo que preciso for, para que o Teu povo de fato possa cantar o hino da vitória. Em tudo Te damos graças, Senhor, e oramos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém e amém.